Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, CESPianos, já estão conhecendo aí a linguagem da banca CESP, então bora lá conhecer mais um bocado, que a CESP é CESP, né? CESP não brinca não, mudou até de nome, SEBRASP, mas não mudou a forma não, continua maldosa do mesmo jeito, mas você vai conhecer, vai gabaritar aí na sua prova. Então, ó, primeira questão, Cefaz do DF 2020, questãozinha bem recente, quentinha do forno. Vai dizer o seguinte: em relação à organização do Estado e da administração pública, julgo o item seguinte: o princípio da legalidade se aplica apenas ao Poder Executivo Federal. Está errado. Artigo 37 da Constituição Federal vai dizer que os princípios constitucionais administrativos se aplicam à administração direta, à administração indireta de quaisquer dos poderes. Vai se aplicar no poder executivo, vai se aplicar no poder judiciário, vai se aplicar no poder legislativo da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios. Até mesmo porque o judiciário tem a função atípica de administrar. Então, nessa função atípica dele de administrar, ele aplica os princípios administrativos. Quando o Tribunal de Justiça vai fazer um concurso público, ele não tem que respeitar as normas do princípio da impessoalidade, princípio da legalidade, moralidade? Tem sim, da mesma forma o legislativo. Portanto, primeira questão, errado. Segunda questão, o direito de petição aos poderes públicos, assegurado também, ó, questãozinha, CESP, Ministério Público do Ceará 2020. O direito de petição aos poderes públicos, assegurado pela Constituição Federal de 88, impõe à administração o dever de apresentar tempestiva resposta. A demora excessiva e injustificada da administração para cumprir essa obrigação é omissão violadora do princípio da eficiência. Segundo o STJ, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita na atuação da administração pública, tal demora, né, atenta também contra o princípio da questão muito boa, bem recente. Ela vai dizer o seguinte: que o direito de petição, o que é esse direito de petição? É de você solicitar algo da administração pública, você peticionar, chega lá e pedir: eu quero isso, estou solicitando isso, tenho direito a isso. Então, esse direito de petição, de você ir lá solicitar informações, atuações da administração pública, é assegurado pela Constituição. É sim. E a administração tem o dever de responder no tempo estabelecido, na forma mais rápida. E essa demora injustificada de responder fere o princípio da eficiência, certo? Porque a eficiência é rapidez, é produtividade, é economicidade, é resultado. Então, quando você demora demais de forma injustificada, você está ferindo o princípio da eficiência. Só que a questão foi mais além e diz: na atuação da administração pública, tal mora atenta também contra o princípio da finalidade? Não, não tem tanta ligação. A demora não diz nada que está violando a finalidade dessa demora. A questão não falou nada sobre isso. Poderia ser finalidade, se a questão dissesse que essa demora era por conta que o agente público estava querendo burlar, violar algum interesse para beneficiar ele. Tipo, a demora é para beneficiar o agente público. Aí ele estaria desviando o princípio da finalidade. Porque a finalidade daquela não é interesse público, é interesse particular. Mas não diz nada disso aí. Então, finalidade não é. Moralidade? Pode ser. Vamos analisar o restante. Autotutela? Nada a ver. Autotutela é anular e revogar ato administrativo. A administração pública exercer o controle sobre os seus atos. Não tem nada a ver com demora. Presunção de legitimidade? Muito menos. O que tem a ver a presunção de legitimidade? Ferir a demora? Nada a ver. Item é continuidade do serviço público. Também está um pouquinho relacionado. Você poderia ficar na dúvida entre moralidade e continuidade do serviço público. Só que é o seguinte: essa demora de responder de forma injustificada, isso daqui vai atentar basicamente contra o princípio da moralidade. Não é ético, não é moral, não é honesto você deixar uma pessoa esperando por uma resposta de forma injustificada. A pessoa pediu e você diz: deixa para lá,
ela quiser que espere, isso aí não fere a ética, fere a justiça, a honestidade, tudo relacionado com a moralidade. Professor, por que que não é o princípio da continuidade do serviço público? Porque você demorar a responder a uma pessoa não quer dizer que vai parar o serviço público, não. O serviço público pode continuar, tranquilamente. A questão é que você demorou a responder a uma pessoa. Ela solicitou algo e você está demorando a responder a ela. Mas não quer dizer que o serviço público parou. Não tá, seria ferir a continuidade se fosse uma coisa que fosse parar o serviço público. Tipo, aquela demora, aquele seu ato está impedindo que alguma pessoa realizasse um serviço público. Aí sim, aí nesse caso, tá vendo como são questões interpretativas, que depende do contexto? Por isso você tem que analisar muito bem o enunciado. Por esse enunciado, da forma como ele está aí, o gabarito é o princípio da moralidade, fere a ética, não é honesto você deixar uma pessoa esperando de forma injustificada. Portanto, o gabarito B de bola. Terceira questão, muito boa. CESP, analista judiciário TJ do Pará, também 2020. Acerca do controle da administração pública, julgo os itens a seguir. Em nenhuma hipótese é possível a revogação pelo Poder Judiciário de atos praticados pelo Poder Executivo. Tem muita gente que diz que a banca CESP é uma banca difícil. Eu não acho ela tão difícil. Sabe qual é a banca que eu acho difícil? São bancas, muitas vezes, que não... Bancas pequenas, vou até dizer assim. CESP, FCC são chamadas de bancas grandes, né? E bancas pequenas são aquelas que não realizam muitos concursos aí a nível federal. Elas, muitas vezes, elas seguem uma doutrina própria delas. E até o professor, se for fazer uma questão, ele é capaz de errar. Por quê? Porque muitas vezes pega uma doutrina minoritária, pega um livro, acho que o livro que o cara tem em casa lá na prateleira dele, ele pega, abre o livro, faz a questão, só que é uma coisa que diverge de todo mundo. Enquanto a doutrina majoritária fala de um jeito, ele pega um livro e fala de outro. E ele segue aquele livro. E ele não anula a questão, não, porque ele diz que está lá no livro. Isso eu considero uma banca difícil. Agora, a banca CESP, ela se torna difícil nesse estilo certo e errado, porque você tem que ter 100% de certeza. E uma questão como essa, o aluno, ele treme a base. Porque ele diz assim, ó, em nenhuma hipótese é possível a revogação pelo Poder Judiciário de atos praticados pelo Poder Executivo. Meu patrão, seja sincero comigo, que se fosse eu pulava uma questão dessa, se eu não soubesse, porque dizer em nenhuma hipótese eu ficar, deve ter exceção, não pode, aqui é pegadinha, acesso para me pegar, vai pegar não, mas cuidado, para espanto de muitos, a questão está correta. Em nenhuma hipótese é possível a revogação pelo Poder Judiciário de atos praticados pelo Poder Executivo. Certíssimo. Olha, a maldade da CESP. Ela coloca isso daí justamente para causar aquela dúvida. Novamente, eu trago esse mapa mental, esse quadro aí que eu disse que vou utilizar em todo o curso. E aqui, ó, anulação. A anulação, ela pode ser feita. Quem tem competência para anular um ato administrativo? A administração pública e o Poder Judiciário. Já a revogação é só a administração pública. O Poder Judiciário não pode revogar um ato administrativo praticado pelo Poder Executivo. Isso daí você já até sabia. Você sabe, o Poder Judiciário realmente não pode revogar, melhor dizendo, um ato administrativo praticado pelo Judiciário. Não sei se eu falei anular na outra vez, mas vou repetir. O Poder Judiciário não pode revogar um ato administrativo praticado pelo Poder Executivo. O problema da questão foi que ela colocou em nenhuma hipótese, mas está certo. Aí foi só para causar mesmo a pegadinha corretíssima aí. Terceira questão. Quarta questão. A supremacia do interesse público deve ser prioridade em organizações da administração pública e privada. Outra pegadinha. Supremacia do interesse público deve ser prioridade em organizações da administração pública. A administração privada não quer saber de interesse público, não. A administração privada quer saber de lucro. Não está preocupada com interesse público, com supremacia do interesse público, de jeito nenhum. Ele pode ser contra o interesse de todo mundo, é o chefe, é o dono da repartição que vai mandar. Então, a supremacia do interesse público deve ser prioridade em organização da administração pública.
Portanto, erradinha aí a quarta questão. Quinta questão. Acerca do regime jurídico administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, julgue o item. Aplica-se a teoria do fato consumado no caso de remoção de servidor público para acompanhar cônjuge em virtude de decisão judicial liminar, ainda que a remoção não se ajuste à legalidade estrita. Está errado, né? Já foi explicado na aula passada essa questão, se eu não me engano, tinha essa mesma questão na aula passada, e não se aplica a teoria do fato consumado, nem essa remoção não está dentro da legalidade, como também não se aplica a teoria do fato consumado a nomeação de servidor público baseada em decisão liminar, foi explicado, né, tudo isso daí, eu vou aplicar a teoria do fato consumado se o servidor se aposentar. Beleza. Sexta questão. Considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca dos princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem a atividade administrativa, julgue os itens a seguir. Em obediência ao princípio da legalidade, a vedação à prática do nepotismo no âmbito da administração pública é condicionada à edição de lei formal. Errado. Isso aqui cai muito, muito, muito mesmo. A questão da vedação à prática do nepotismo não precisa de lei. Por que não precisa de lei? Porque já existe uma súmula vinculante que obriga a administração pública. Se fosse só uma súmula normal, súmula do STF, súmula do STJ, aí tudo bem. Aí até poderia precisar de uma lei, porque a súmula é uma fonte secundária, a jurisprudência é uma fonte secundária do direito administrativo. Já quando parte para a súmula vinculante, melhor dizendo, aí já passa a ser fonte formal do direito administrativo, de aplicação obrigatória pela administração pública. Aqui é o artigo 103A da Constituição Federal. Portanto, não precisa, quando a questão diz, em obediência ao princípio da legalidade, a vedação para o nepotismo na administração é condicionada à edição de lei, está errado, porque essa vedação do nepotismo é feita pela súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal. Sétima questão. Em relação aos princípios aplicáveis à administração pública, julgue o próximo item. O princípio da proporcionalidade, que determina a adequação entre os meios e os fins, deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Certíssimo. Proporcionalidade e razoabilidade, essa adequação entre os meios e os fins. Não é aplicar uma sanção severa demais para quem não merece, ou uma sanção branda demais para quem merecia uma sanção pior. Então, tem que analisar, tem que utilizar o juízo de valor e o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Lá no Estatuto dos Servidores Públicos, diz que o servidor pode ser suspenso, receber uma suspensão por até 90 dias. Quem é que vai determinar se ele vai receber 10 dias de suspensão, 20 dias, 90 dias, 50, quem vai dizer isso? Princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade. Vai depender do que ele fez, vai depender dos antecedentes dele, dos atenuantes, das agravantes, tudo isso daí que vai determinar. Então, o princípio da proporcionalidade determina a adequação entre os meios e fins, deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo, certo? Sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, certíssimo aí, a sétima questão. Oitava questão. Em decorrência do princípio da segurança jurídica, é proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos, exceto quando isso se der para atender o interesse público. Olha, de novo, a maldade da banca CESP. O curso aqui é para você conhecer a linguagem da banca. Eu expliquei para você a maldade bem aqui. Aqui foi a maldade da banca. Aqui é você conhecer o estilo da CESP. Ela joga, é igual jogar, não sei se é poker, sei lá, aquele que tem a questão de blefar, é igual isso aqui. Ela jogou isso daí, ela blefou aí, para você ver se você cair na pegadinha. Igual aqui. Cadê, menino? Aqui, pronto. Aqui, pronto. Tem hora que some tudo aqui. Aqui também, a CESP também jogou aí para você ficar naquela. Será? E agora? Vamos analisar.
O que é o princípio da segurança jurídica? O princípio da segurança jurídica, ele veda a aplicação retroativa de uma nova interpretação de uma norma administrativa. Professor, não entendi. Vou até fazer um paralelo aqui com a lei penal, porque a norma penal, ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. Isso é lá no direito penal. Estou explicando porque muitas vezes você pode estudar as duas matérias para o seu concurso, né? E aí por isso que eu estou fazendo um paralelo. Lá no direito penal, a lei penal não vai, isso aqui está na Constituição Federal também, pode até cair na prova de direito constitucional. A lei penal não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. Beleza, esquece isso. Vamos agora para a matéria mais linda do que direito penal, que é administrativo. No direito administrativo, o princípio da segurança jurídica vai vedar a aplicação retroativa, voltar para trás, de uma nova interpretação administrativa. Como assim, professor? Por muito tempo, o concurso da PRF, Polícia Rodoviária Federal, era concurso de nível médio. Depois, teve uma nova interpretação administrativa e o concurso da PRF passou a ser de nível superior. Esse pessoal aqui que entrou na época que exigiu ensino médio, tá tudo ok com eles, né? Tá, eles respeitaram a norma administrativa daquela época, mas a norma mudou. Eu vou aplicar de forma retroativa, vou obrigar esse pessoal aqui a fazer um curso superior. Quem não tiver curso superior vai sair do concurso? Não. O princípio da segurança jurídica, ele veda essa aplicação retroativa de uma nova interpretação administrativa. Agora é daqui para frente. Ok, eu entendi naquela época que era nível médio. Hoje eu entendo que é nível superior. Então, daqui para frente, agora só entra nível superior. Mas quem entrou naquela época, continua no cargo, não fica obrigado a fazer um curso superior. O cara se aposenta com nível médio, se ele quiser. Pelo princípio da segurança jurídica, ele preencheu as regras daquele momento. Só que a questão, isso aí você sabia, né? Só que a questão vai mais além e diz, ó, em decorrência do princípio da segurança jurídica, é proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos. Certo. Exceto quando isso se der para atender o interesse público. Olha a pegadinha, tá errado. Não tem essa exceção, não. A lei não traz essa exceção, não. Mas ela coloca o interesse público. Por quê? Porque a base do direito administrativo é o interesse público. Aí, justamente, a banca vem com essa pegadinha. Para você achar, realmente, se tiver o interesse público, vai poder. Não, não tem essa. Está errado. O princípio da segurança jurídica, ele veda essa aplicação de uma nova interpretação, uma nova administrativa. Não tem exceção quando for para atender o interesse público, não. Porque senão, bem aqui poderia dizer, aqui vai atender o interesse público, eu quero que ele tenha nível superior. Não, mas não pode voltar atrás. Não pode retroagir. Beleza? Então tá errado. E olha a importância de conhecer a banca. Isso aqui é uma maldade da banca. Coloca de propósito, uma pegadinha para você ficar naquela dúvida. Beleza. Nona questão. Constante a doutrina e jurisprudência de tribunais superiores no tocante a princípios administrativos e a licitação, julgo que se segue. Embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da confiança relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração. Corretíssimo. O princípio da confiança, ele é um princípio implícito, ele não tem previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro. Como assim, professor? Você pode procurar na Constituição, procura lá, princípio da confiança, princípio da proteção à confiança, princípio da confiança legítima, você não vai encontrar. Procure na lei, você também não vai encontrar. Ele não tem previsão expressa no ordenamento jurídico, mas ele pode se aplicar, professor, pode ter a mesma força de um princípio constitucional? Tem, porque não existe hierarquia entre princípios, não existe um princípio maior do que o outro. Não é porque o princípio da legalidade está lá na Constituição Federal que ele é maior, que ele é mais poderoso do que um princípio implícito na Constituição, como é o princípio da confiança. Não, os princípios estão no mesmo patamar, não existe hierarquia entre princípios. E esse princípio da confiança legítima, o próprio nome já diz, é uma confiança que é depositada na administração pública. Quando a pessoa chega em determinada
repartição pública, tem lá uma pessoa atendendo, ela confia que aquela pessoa que está lá dentro é competente para fazer aquilo. Tem competência para determinar, enfim, porque até eu, você, se chega lá na agência do INSS, na agência da Caixa Econômica, tem uma pessoa lá de trás, no computador, um crachá de boa, você vai desconfiar que aquela pessoa não é um servidor da Caixa, não, você vai confiar, não está lá todo mundo falando com ele, todo mundo de boa. Se não for, se a pessoa entrou no concurso de forma irregular, enfim, mas você teve a confiança. Então, o princípio da confiança legítima, ele vai garantir a permanência desses atos administrativos. Na própria questão diz, ó, relação à crença do administrado que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Então, se você chegou no INSS, tá lá, o cara trabalhando, ele pegou, ele deu uma certidão, você levou a certidão. No outro dia, o cara não está mais lá. Aí você pergunta, cadê aquele cara? Não, foi descoberto aí que ele comprou o gabarito do concurso, que ele fraudou a norma aí de cotas, e foi botado para fora. Aí você fica preocupado. Eita, e aquela certidão que ele me deu? O cara que estava aí ontem, ó, botaram para fora, ele burlou o concurso, e agora? Aquela certidão que ele deu continua válida pelo princípio da confiança. Você confiou, você tem a crença que aquilo está correto. Para finalizar, CESP e ABIN 2018, julgo que se segue a respeito de aspectos diversos relacionados ao direito administrativo. O núcleo do princípio da eficiência no direito administrativo é a procura da produtividade e economicidade, sendo este um dever constitucional da administração, que não poderá ser desrespeitado pelos agentes públicos, sob pena de responsabilização pelos seus atos. Certíssimo. O item 10, questão 10. O princípio da eficiência administrativa é, sim, essa procura da produtividade, economicidade, essa preocupação com os resultados da atuação administrativa. Eu não estou mais preocupado com a forma como era na administração burocrática. O princípio da eficiência foi a mudança da administração burocrática para a administração gerencial. A administração burocrática, eu estou muito preocupado com papel, com forma, não estou preocupado com resultado. Na gerencial é o contrário, estou preocupado com resultado, com produtividade, em economizar, em sustentabilidade. E é um dever constitucional, sim, que não pode ser respeitado de jeito nenhum, sob pena de responsabilização. Certíssimo aí, o item 10. Finalizamos aí mais essa aula da banca CESP. Novamente, você vai conhecendo, você vai se familiarizando, conhecendo a linguagem, para quando chegar na sua prova, você não se assustar com nada e já conhecer essas maldades. Oh, CESPzinha, essa maldade não me pega. Vai lá e consegue gabaritar a sua prova. Beleza? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Não tenha vergonha, não. Entre. Professor, estou com dúvida nisso, dúvida naquilo, sem problema nenhum. Beleza? Um forte abraço a todos e bons estudos.